Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estrutura de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos entender o que são pilhas e como modelá-las computacionalmente. Bom, existem alguns tipos especiais de listas, né? São listas que têm um comportamento específico e um desses tipos são as pilhas. As pilhas, elas são listas que têm o seguinte comportamento: o último elemento a entrar é o primeiro a sair. Então, elas são popularmente conhecidas também como LIFO. Essa sigla que significa Last In, o último entrando, né, o último dentro, First Out, primeiro a sair. Então, o último elemento a entrar é o primeiro a sair. Isso é a regra em uma pilha. As pilhas, elas permitem modelar, né, qualquer coisa, qualquer estrutura que tenha esse comportamento. Por exemplo, uma pilha de documentos a serem assinados. Quando você vai montando uma pilha de documentos, você bota o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto, e aí vai formando aquela pilha. Você pega o último que foi colocado, que está lá no topo da pilha, para assinar. Você não vai lá, tira tudo e pega o primeiro, não. Você pega o que está no topo, bota, assina. Pega o próximo que está no topo até encerrar aquela lista. Uma pilha de caixas de um produto, uma pilha de moedas, uma pilha de roupas em uma lavanderia, uma pilha de chamada de funções em um sistema operacional, enfim. Todas essas estruturas requerem um comportamento de pilha e então precisam usar aí o algoritmo de manipulação de pilhas. E aí, a ideia, né, inicial é também, como as listas, modelar nossas pilhas e, para isso, né, a gente vai defini-las computacionalmente e depois a gente vai criar operações. Logicamente, a gente vai estudar agora as pilhas sequenciais, né? Então, assim como as listas, a gente pode implementar pilhas de diversas maneiras, mas a implementação que nós vamos ver agora são as pilhas sequenciais. Então, a ideia de uma pilha sequencial é também uma alocação de elementos que vão estar um à frente do outro na memória. Então, eles vão estar contiguamente na memória. Por isso é sequencial. E eles podem ser aplicados tanto a tipos primitivos, int, char, float, quanto a tipos personalizados, né, structs, enums e unions. E aí, primeiro a gente vai definir isso computacionalmente, depois a gente cria as operações. Bom, para a gente definir, né, um modelo que nos permita trabalhar com pilhas, né, nós vamos definir um vetor de elementos, né, que vão conter os elementos da nossa pilha e também uma variável que marque onde está o topo da nossa pilha, né, onde termina, onde está o último cara que entrou, e também o tamanho máximo que essa pilha pode suportar. Então vamos ver como que isso é implementado computacionalmente. Bom, galera, vamos ver agora aí como fica a definição do nosso tipo para representar a nossa pilha. Para a gente começar a nossa biblioteca, né, a gente vai primeiro declarar as diretivas para prevenir que, caso nossa biblioteca seja incluída mais de uma vez, não exista inclusão em duplicidade. Então a gente vai usar o if ndef pilha sequencial, define pilha sequencial e
and if. E aqui dentro nós vamos criar aí nossa biblioteca. Nós vamos precisar usar aqui também a biblioteca stdlib e a biblioteca stdio. Então, beleza. Bom, feita aí essas definições e inclusões, agora então a gente vai definir o nosso tipo. Então vamos escrever aí typedef, é uma struct, então vamos definir aí como struct e vamos chamar essa nossa struct de pilha. Beleza. Agora nós vamos criar aí um campo que vai ser o vetor de elementos, né? Então esse vetor aqui é o que vai armazenar cada um dos elementos da nossa pilha. Vale lembrar que aqui eu declarei como int, porque os exemplos que a gente vai ver aqui são de uma pilha de inteiros, mas você pode ter uma pilha de char, você pode ter uma pilha de float. Se você tiver um tipo que você criou aí, tipo cliente, uma outra struct chamada cliente, você pode colocar aqui, ter uma pilha de clientes, enfim. Aí é o tipo de dado que a sua pilha vai armazenar. Então você muda aí nesse vetor de elementos. Aqui não muda, né? Aqui vai ser sempre inteiro esses dois campos que a gente vai colocar aqui. Um é o topo. O topo vai ser um inteiro que guarda a informação de qual posição é o topo da pilha, né? Então, em qual posição está o último elemento da pilha. E também uma informação para armazenar o tamanho máximo de posições que a pilha pode armazenar. Então, essa aí é a nossa declaração, né, do tipo pilha. Então, graficamente, a gente pode reparar aí como que fica aí nossa representação. Aqui nesse exemplo a gente tem uma pilha de 4 posições, a gente tem aí o vetor de elementos, né? Então nós temos neste caso aí dois elementos, 28 e 78, porque se a gente reparar, o nosso topo ele marca a posição 1, então está dizendo, ó, o topo da pilha está na posição 1, para frente é lixo de memória, são posições vazias que a gente pode inserir elementos. Então essa é a ideia, o topo ele vai demarcar o último elemento inserido e obviamente, como a política de pilha, o elemento que também será excluído caso se deseje remover um elemento. Então é isso aí, galera, essa é a nossa definição do tipo pilha. Bom, e nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que todos tenham entendido o que é uma pilha e como definir uma pilha computacionalmente. Claro que até agora a gente só definiu essa pilha. Nas próximas aulas nós vamos entender aí como inserir elementos na pilha, remover elementos, buscar elementos, determinar quantos elementos essa pilha tem. Todas essas operações a gente vai estudar e vai aprender como fazer. Um grande abraço a todos e até as próximas aulas.